1 Samuel 15, 22 é um texto muito conhecido, vocês vão lembrar. Diz a palavra do Senhor: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Repita assim comigo: obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor Jesus, fala comigo, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí você vai dando glória, vai recebendo, vai deixando aí, bombardeando os céus com aleluia, glória a Deus, tá bom? Porque aqui é proibido você economizar, não economiza não, vai gloriando em nome de Jesus. Eu talvez nesta noite, eu não vou ser aquele pastor eloquente, né, de pular, né, gritar, porque falando na questão pentecostal, eu sou pentecostal até o tutano, mas nesta noite eu quero trazer uma reflexão para que você saia daqui hoje e você saia ruminando, você saia mastigando tudo que você aprender aqui e ouvir, e principalmente que lá fora, no campo mesmo missionário, lá fora no mundo, você pratique tudo isso que nós vamos aprender nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Estamos vindo de uma sequência, estamos falando sobre 7 princípios para termos paz e provisão na nossa vida, principalmente neste novo ano que estamos às portas de entrar 2022. Falamos a primeira semana sobre aliança, falamos a segunda semana sobre meditação, semana passada falamos sobre unidade. E aí você fala assim: pastor, eu não vi nenhuma, pastor, eu não vi aliança, eu não vi unidade, eu não vi meditação. É só você entrar no nosso canal no YouTube, Manancial Aricanduva, e lá você vai ver, porque os vídeos estão postados lá, nós ministramos. E hoje nós vamos falar sobre o quarto princípio, que é obediência. Diga assim: obediência. Aleluia. Lembra o texto que nós lemos agora? Obedecer é melhor do que sacrificar, e você vai entender já já. Eu quero começar dizendo que se você quer na tua vida, igreja, um futuro, um ano novo de paz e provisão na tua vida, ande em obediência a Deus. Este é um princípio muito importante. Obediência é um princípio fundamental para que possa gerar milagres na nossa vida. A obediência, ela abre portas de honras na nossa vida, para que nós possamos vencer e rompermos neste novo ano, em nome de Jesus. Isaías capítulo 1, 19, não sei se meu filho vai ser rápido a ler. Isaías 1,19 diz assim: se nós obedecermos ao Senhor, comeremos o melhor desta terra. É uma promessa de Deus. Também Deuteronômio 28:13, porque você vai ler, Deuteronômio está falando sobre as bênçãos, do versículo 1 ao 14, está falando sobre as bênçãos. No versículo 13, diz que se nós obedecermos ao Senhor, Ele nos colocará como cabeça e não por cauda, nós estaremos por cima e não por baixo. Então você começa a perceber, você já está começando a entender que a obediência gera bênção. Aleluia. Diga assim: obediência gera bênção. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, meditamos nela, nós percebemos que
o segredo da bênção, da vitória, da prosperidade, do sucesso de grandes homens e mulheres de Deus, a chave para tudo isso é a obediência. Pode ler, pode meditar, você vai ver que todos que obedeceram os princípios, obedeceram os mandamentos, foram bem-sucedidos. Aleluia. Isso é uma regra, isso é um princípio. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, porque você lê um texto aqui e talvez você não entendeu nada. Pastor, 1 Samuel 15:22 você leu, ok, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vi aqui falar de um tal de Samuel, quem era, e deixa eu te explicar o livro de 1 Samuel para que você possa entender. Vamos começar falando que o livro de Samuel, 1 Samuel, é um livro que está findando, está ali num período de transição, porque antes era ali os sacerdotes, os profetas que ditavam as regras, que comandavam. Ali até o livro de Samuel, eram eles que davam todas as ordens. E o livro de Samuel está fazendo uma transição, está findando o período ali dos juízes, dos profetas, e está começando a entrar o período do reino, dos reis. E aí nós vemos no livro de Samuel 3 personagens que se destacam: o Samuel, que é o profeta, né, o último juiz; o rei Saul, que se você ler em 1 Samuel capítulo 8, você vai ver que foi o primeiro rei levantado em Israel; e Davi, o rei modelo. Esses 3 personagens se destacam, 1 e 2 Samuel, principalmente aqui no livro de 1 Samuel. Lendo o livro de Samuel, nós percebemos que a palavra do Senhor era rara. Deus já não se manifestava mais para ninguém, nem em visões, nem em palavra. Deus estava começando a ficar em silêncio. Os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, estavam profanando o templo de Deus. E nós vemos também Deus rejeitar o profeta Eli, quando lemos principalmente ali no capítulo 2. E falar em filhos, os filhos do profeta também Samuel não quiseram dar continuidade ao ministério profético do seu pai. E é uma coisa interessante, estamos às portas do encontrinho das crianças, o encontro com Deus Kids. E queridos, eu vou dizer para vocês, eu amo trabalhar com adultos no encontro com Deus, é muito gratificante, é uma bênção, é bom demais. Mas queridos, eu queria que todos vocês tivessem a experiência de trabalhar no encontro das crianças. Não tem um encontro que eu não chore. Por quê? Porque nós vemos uma geração de adolescentes e crianças que precisam demais de Deus, ser alcançadas por Deus. E a culpa é de quem? Nossa como pais. Nós estamos deixando a desejar, estamos faltando com a responsabilidade e o compromisso com os nossos pequeninos. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não se desviar desse caminho. Isso é uma obrigação minha e sua, em nome de Jesus. Mas dando continuidade aqui, o rei Saul, ele é levantado como o primeiro rei de Israel. E o rei Saul, ele tinha tudo, igreja, para dar certo, tudo. Mas sabe aquele ditado, dê poder a uma pessoa e você vai conhecer quem é? Foi o que aconteceu com o coração de Saul. Quando ele assumiu o trono e ficou bam lá de Israel, ele se inflamou, se encheu de orgulho, de prepotência, de arrogância, começou a se achar a última Coca-Cola da prateleira, a última bolacha do pacote, achava que estava acima do bem e do mal, e aonde ele pisou na bola, e aonde Deus o rejeitou no seu coração. Foi assim também com Sansão. Quando você lê a história de Sansão no livro de Juízes, você vai ver que um homem que foi predestinado para ser um juiz abençoado, nasceu com um propósito, mas o inimigo veio, roubou-lhe a identidade que ele tinha. E aí eu quero dizer para você
3 toques pastorais. Primeiro, a sua identidade em Deus é de filho, filha de Deus. Não deixe o inimigo roubar essa identidade em nome de Jesus. Você é filho, você é filha de Deus, aleluia. Segundo, toque pastoral: não brinque com a soberania de Deus. Deus é amor, mas também é juiz. Então nunca brinque com a soberania. Se Deus mandou, se Deus falou, obedeça, aleluia. Terceiro, a sua intenção, ela pode até ser boa. Já já nós vamos até ter alguns exemplos aqui. A sua intenção até pode ser boa, mas a vontade de Deus na nossa vida não pode ser contrariada, aleluia. Deus, ele tem um propósito para você. Deus, ele tem um chamado para você. Não contrarie Deus, seja obediente em nome de Jesus. Ande por essa rota, a rota da honra e da obediência a Deus em nome de Jesus, aleluia. E se nós lemos no capítulo 13 do livro de 1 Samuel, vamos ver quando o rei Saul, ele está indo para a guerra, e era um costume de quando o exército de Deus ia para a guerra, eles ofereciam sacrifício, holocausto ao Senhor, pedindo para que Deus abençoasse a peleja, que eles fossem bem-sucedidos. E ali você vai ler 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, que o rei Saul, ele estava ali num lugar chamado Gilgal, junto com o seu exército, e ele estava esperando o profeta Samuel vir e ofertar, porque era o profeta que tinha que oferecer o sacrifício ao Senhor. Passou 7 dias, e o povo começou a ficar inquieto, começou a ficar disperso, e Saul, não tendo pulso e postura, ele amarelou, ele cedeu ao pedido do povo, e ele foi lá e colocou fogo no holocausto. Não era para ele fazer, ele desobedeceu uma ordem de Deus, porque Deus já tinha dado a ordem, que era o profeta que tinha que fazer isso, era Samuel que tinha que ter feito isso. Saul foi lá e colocou fogo no holocausto. Quando ele coloca fogo e começa a queimar, aparece Samuel no horizonte vindo. Samuel olha e falou: o que está acontecendo aqui? O que você fez? Saul tenta se explicar, dá atestado, né? Não, é que o povo começou a ficar disperso, inquieto, eu não consegui controlar. E Samuel fala assim: hoje Deus confirmaria o teu reinado, mas você desagradou o coração de Deus. Infelizmente, Deus vai começar a preparar outro para o teu lugar. Aqui já começou a decadência do rei Saul. E no versículo 15 que lemos, no versículo 15, e só para, antes do versículo 15, quando nós estamos falando do versículo 13, que foi lá e colocou fogo, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Quando Deus disser para você, espera, obedece, espera, em nome de Jesus. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. Eu tenho o costume de conversar, de orientar, de discipular, de dar conselho para casais, principalmente jovens, que os jovens sofrem da síndrome acelerada, né? Do pensamento acelerado. Não, que a coisa tem que ser agora, eu quero agora, né? O sangue na veia do jovem não corre, tira a racha, né? É uma coisa incrível. O jovem quer tudo na hora, tem que ser agora. É incrível. E o jovem, a gente vai aconselhar sobre o namoro. Meu querido, minha querida, espera mais um pouco. Não que Deus falou nada, meu querido, é o teu coração, é os hormônios pulando aí. Espera em nome de Jesus. Deus, Ele sempre tem o melhor. Não, mas eu não quero viver encalhada. Aí se você casar errado, aí que você vai viver encalhada mesmo o resto da sua vida. Em nome de Jesus, espere em Deus, que Ele tem o melhor para você, aleluia. A tua tampa da chaleira, a tua costelinha, Deus está preparando com excelência, aleluia. Espere em Deus. Também acontece muito nos trabalhos. Às vezes a pessoa está desempregada e aceita qualquer proposta, qualquer manjar. Aí chega para mim toda contente: pastor, vou trabalhar. Glória a Deus. Aonde? No shopping. Mas que dia? Pastor, o único dia de folga é segunda.
Aí você fala, segunda não tem culto. Mas e o culto, meu querido? E Deus no negócio? Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você, aonde não vai impedir você de adorar, buscar a face dele, em nome de Jesus. Quando Deus está no negócio, você vai poder trabalhar, vai ser bênção no trabalho para você, e você ainda vai ter tempo de buscar a Deus, de cultuar Ele, aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, versículo 15, capítulo 15 que nós lemos. Novamente está o povo de Israel em guerra. Aqui o povo de Israel está com o rei Agag, guerreando ali contra os amalequitas. E Deus ele deu uma ordem, disse assim: extermina tudo, não traz nada para despojo como recompensa, porque tudo para mim é anátema, quer dizer, é maldito, eu não quero. O que Saul faz? Ele vence a guerra, só que ele vê uns gadinhos gordos, ele vê um rebanho assim, abençoadinho, fala assim: custa nada, né? Vou separar para ofertar para o Senhor, né? Aí separa. Deus tinha dado uma ordem, ele desobedeceu, não obedeceu a Deus. Aí o profeta Samuel, quando chega, pergunta assim: e aí, foi tudo bem na guerra? Foi bem, Samuel, profeta, vencemos a peleja. Tá, mas e esse mugido aí que eu estou ouvindo, esse barulho de gado que está vindo aí atrás do exército, o que é? Não, sabe o que é? Aí novamente atestado a Deus, né? Não, sabe o que é? É que a gente viu ali um gadinho gordo, a gente viu ali um rebanho bom para oferecer de sacrifício a Deus. A intenção do rei era até boa, não era ruim, mas não era o que Deus queria. Deus ele deu uma ordem, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus falou, faz, irmãos, faz, igreja, porque senão vai dar ruim. Foi o que aconteceu. Quando aconteceu isso, do profeta Samuel ver o que aconteceu lá, a desobediência de Saul, Samuel diz para ele no versículo 22, onde lemos, diz para ele assim: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Se o rei tivesse obedecido, ele não tinha perdido o trono, Deus tinha se agradado. E Salmo 51, 17 diz assim: o sacrifício para Deus é um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí nós vemos vários exemplos, lá em 2 Reis 16, 10, nós vemos quando o rei Acaz, o rei de Judá, ele ficou encantado com um altar pagão na cidade de Damasco. Ele foi visitar ali a cidade e viu um altar pagão, onde o povo oferecia sacrifícios. Ele ficou encantado, mandou lá uma carta para Urias, o sacerdote, e disse assim: olha, vou te mandar na carta tamanho, modelo, vou fazer até um desenho, faz um igual, para a gente adorar a Deus aí em Jerusalém. E aí eu pergunto: para quê? Deus dá para mim, para você, sabedoria para nós criarmos, em nome de Jesus. Às vezes alguém me apresenta uma música, e aí fala: olha que legal. Eu falo: legal, mas já existe. Já, ele pegou a melodia e só mudou a letra. Eu falo assim: mas Deus dá capacidade para nós criarmos. Outro dia um irmão: pastor, o que o senhor não acha de colocar nas ministrações o coach, né? Nada contra quem faz o trabalho de coach, respeito, admiro, até vejo alguns coaches na internet, mas eu acredito piamente que a palavra de Deus é suficiente, não precisa de ajudinha. A palavra de Deus ela é suficiente para transformar, mudar, curar, libertar a nossa vida. Aleluia. A palavra não precisa de ajudinha. Quantas vezes, às vezes vê um irmão, né, todo empolgado: pastor, o culto do final de ano, que o senhor acha? Eu vi na televisão, eu vim de uma igreja onde o pessoal passava a virada de ano tudo vestida de branco.
Para quê, irmão? Não, para atrair energias positivas, para entrar com sorte, né? Para dar sorte. Meu querido, o crente não precisa nada disso. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. E aí eu pergunto, será que não estamos copiando altares pagãos de Damasco e adorando, para adorar a Deus em Jerusalém? Nós temos que refletir sobre isso. Não precisamos de nada disso. Deus, Ele te dá entendimento, discernimento, capacidade, inteligência para você criar e fazer qualquer coisa, igreja. Você não precisa, em nome de Jesus, ficar copiando, não, em nome de Jesus. Aleluia. Atos 13, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles estão indo, e Paulo está no primeiro amor, ele está na sede, e ele quer pregar muito em Antioquia, Listra e Derbe. Ele deseja pregar, mas o Espírito Santo diz para ele: não, ainda não. Ele fica de biquinho, inconformado, mas Deus, eu quero tanto. Ainda não. Primeiro eu preciso te revestir, te encher, aí para que você possa ser uma bênção. E quantas pessoas são assim? Muitas pessoas saem do encontro, né, Elda? Quando a Elda passou recentemente, de todos aqui, a mais recente que passou, volta do encontro com aquela sede, né? Vou orar no cemitério para ressuscitar os mortos lá no cemitério, né? Volta daquele jeito, né? O super crente, quando na verdade a gente sempre aconselha a pessoa, fala: querido, primeiro, agora que você entendeu o que Deus quer da tua vida, se encha da presença dEle, se capacite, se revista da armadura de Deus, aleluia, para que você possa depois, sim, ir lá na boca, pregar para o traficante, ir lá no bar, aonde você sair ali todo torto, por causa do vício da pinga, você ir lá no bar, e você pregar para as pessoas, que os seus ex-amigos, né, de bebida, mas você ganhar eles para Jesus. Primeiro, o Espírito Santo muitas vezes fala não, mas a pessoa, ela não quer dar ouvido à voz de Deus, à voz do pastor, à voz do seu líder. Eu me lembro que quando a gente foi para a Bahia, nós fizemos prova com Deus. Nós pedimos: Senhor, se o Senhor não quiser, a gente não vai. Nós fizemos prova com Deus e Deus nos respondeu. E da mesma forma, quando nós voltamos, fizemos prova com Deus: Senhor, é para voltar? Deus respondeu. Porque Deus usa profetas nessa terra ainda há profetas nessa terra, profetas e profetisas que Deus usa. E se você fizer prova com Deus, Ele responde, aleluia. Então, não saia da vontade de Deus, da rota da obediência, porque se você sair, você vai olhar, é igual Sodoma e Gomorra, a campina é verde, parece que é bom, mas se você for, vai secar, vai morrer, vai dar ruim, você vai quebrar a cara ali, não vai dar certo. Fique no centro da vontade de Deus, aí sim as coisas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. E alguns exemplos, eu já estou partindo para o final, alguns exemplos na Bíblia de obediência, e até de desobediência também eu quero citar. Deixa eu começar com Moisés, desobediente. Moisés, o homem que viu Deus face a face. Quando nós lemos Êxodo capítulo 4, versículo 24, ele está a caminho do Egito para fazer a obra, e ele está levando Zípora, sua esposa, e seus 2 filhos. E Moisés não obedeceu uma lei que Deus pôs lá atrás, uma aliança que Deus fez com Abraão, que é a aliança da circuncisão. Toda criança, quando completasse 8 anos, teria que ser circuncidado. E Moisés não fez. E a Bíblia fala em Êxodo capítulo 4, versículo 22 em diante, que Deus veio, enquanto Moisés estava numa estalagem, dormindo para ir para o Egito, Deus veio para matá-lo. Mas Zípora, sua esposa, quando percebeu o que estava acontecendo, pulou na frente
pegou lá uma pedra aguda, circuncisou o seu filho e salvou Moisés, aleluia. E aí você vê que a mulher desde o início é bênção na nossa vida, né? A mulherada sempre foi bênção, desde lá de tempo. E outra coisa que acontece com a mulherada, o versículo 25 vai falar que quando ela salvou, ela olhou para Moisés e deu uma bronca. Se o Nicolas quiser colocar, Êxodo 4:25, ela dá uma bronca em Moisés, fala assim: esposo sanguinário, ela dá uma bronca. E aí nós vemos também que desde o início a gente leva a bronca da mulher, né, Marcelo? Desde o início o homem sempre leva a bronca da mulher, aleluia, glória a Deus. Mas por causa de uma obediência, quase o profeta Moisés morre. Lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 7, está falando sobre as águas de Meribá. Quando Deus fala para Moisés, porque a congregação já estava no deserto peregrinando, em busca da terra prometida, e eles começam a murmurar, dizendo que estão com sede, está faltando água, querem beber. E Deus disse para Moisés: fala com a rocha, e dela sairá água. E ele desobedeceu e bateu 2 vezes na rocha, saiu água, aleluia. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Se você pedir a bênção, Ele dá. Só que por causa dessa decisão de desonra, desobediência, Deus falou para Moisés: você verá a terra prometida, os teus olhos contemplarão, mas os seus pés não pisarão na terra. Aleluia. Por causa de uma desobediência. Mas nós temos Abraão que foi obediente. Deus lá em Gênesis capítulo 12 disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou para ele aonde iria, só falou: segue o fluxo, me obedece. E Abraão obedeceu, e por causa da decisão, Abraão foi cedido. Já vou falar mais sobre Abraão, mas nós temos vários exemplos. A obediência é uma oferta que eu apresento a Deus. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, obedientes à palavra do Senhor, no quesito dízimo, oferta, primícia, porque quando eu sou fiel, eu sou obediente, isso faz com que eu tenha provisão e paz na minha vida. Eu tenha paz e provisão na minha vida. Quando eu sou obediente, eu já falei sobre prosperidade, alguns aqui vão lembrar. A prosperidade bíblica, a prosperidade em Deus, não é eu ter a melhor casa da rua, não é eu ter o melhor carro da rua, do meu quarteirão, não, é eu ter um casamento ajustado no Senhor, abençoado, alinhado, um casamento que você tem prazer em sair do serviço e ir correndo para casa, porque eu conheço pessoas que preferem fazer hora extra em casa, no trabalho, para não ir para casa. Eu conheço pessoas. Então você tem um casamento alinhado, ajustado, você tem uma família na presença de Deus. Você pode dizer como Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. As pessoas servem a Deus ali. Você pode se encher de alegria, dizer: eu sou próspero. Você tem filhos obedientes e tementes a Deus, você tem uma boa saúde, você tem um emprego abençoado, estável, você tem uma vida abençoada no Senhor. Isso é prosperidade em Deus. Mais do que uma conta gorda no banco, mais do que um cartão de crédito, aquele pretinho sem limite, mais do que tudo isso, a prosperidade em Deus vai além do seu cheque especial, do seu dinheiro na carteira, aleluia. Obedecer a Deus nos faz ter sucesso em tudo que nós fazemos. O resultado é alcançado, a meta é batida, a conta fecha. Quando eu obedeço a Deus, tudo que eu faço eu tenho sucesso. Como diz, se você conseguir colocar o Salmo 1, versículo 1 ao 3, o Salmo 1, como diz ele, Salmo 1, do 1 ao 3: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer prosperará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são obedientes ao Senhor. Quando obedecemos, temos o privilégio de ser guardados por Deus. Aleluia. Nós vemos às vezes, recentemente eu vi, você vê direto o jornal, você vê aqueles noticiários, e recentemente eu vi um rapaz que ia ser roubado a moto, o ladrão chegou para roubar a moto dele, e na câmera, né, não tem som, mas eles começam a discutir, e o ladrão aponta a arma e começa a apertar, mas não sai nada. Glória a Deus. E aí ele sai correndo, que ele vê que falhou e sai correndo. Depois o repórter entrevistando o dono da moto, o rapaz é crente, aleluia, aleluia. Aí está explicado por que não funcionou, porque Jeová estava ali como um escudo naquele moço, aleluia. Deus colocou um anjo, acampou do lado, ao redor ali daquele moço, e aí ele foi abençoado. Quando nós servimos em obediência a Deus, nós somos guardados pelo Senhor, pelo Altíssimo. Entenda que quando você anda por essa rota da obediência, você pode estar passando por debaixo de uma ponte, essa ponte vir a cair, mas mesmo que isso acontecer, se você estiver em obediência a Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glórias a Deus. Quando obedecemos, vem cá meu querido, que nós vamos louvar ao Senhor. Quando obedecemos, Deus libera sobre nós a sua bênção. Quando obedecemos, o Senhor nos concede conquistas inimagináveis, aonde você fica de boca aberta, aonde você fica maravilhado, fala, meu Deus, e as pessoas também, né, olha para você e fala, como é que você conseguiu, como é que você chegou lá? E aí é a hora de você testemunhar e falar, foi Deus, porque o crente não vive de sorte não, o crente ele vive de bênção em bênção, aleluia, aleluia. Lembra de Abraão quando ele foi provado lá em Gênesis 22, que ele teve que sacrificar Isaac, seu filho. Deus pediu e ele obediente foi lá e falou, não, está aqui Senhor. Ele ia sacrificar e Deus, não, para, pode deixar que eu estou vendo que você realmente teme, me serve, é fiel, é obediente. E sabe o que Deus falou? Gênesis 22 no versículo 7 para ele, eu te abençoarei grandissimamente, aleluia, mais do que ele imaginava. E dali rompeu, ali virou uma chave na vida de Abraão, que a partir daquele momento, daquela decisão de obedecer a Deus, Abraão viveu grandes conquistas na sua vida, aleluia. Então, em nome de Jesus, obedeça ao Senhor. A pastora ministrou domingo, está no vídeo do nosso canal, ela ministrou domingo sobre 2 Reis capítulo 4, a multiplicação do azeite da viúva. Aquela viúva estava numa situação terrível, ela precisava de um milagre urgente na vida dela. Seus filhos iam ser levados embora para pagar uma dívida, ela não tinha nada em casa, mas ela foi obediente, era uma pessoa obediente a Deus, temente ao Senhor, foi no lugar certo, buscou a bênção dela. E aí quando nós lemos 2 Reis capítulo 4 versículo 7, o profeta Eliseu dizendo para ela assim, já acabou aí, encheu todas as vasilhas? Encheu. Agora ela que não tinha nada, ela que levantou naquele dia, daquele jeito. Aí o profeta diz para ela, pega todas essas vasilhas com azeite, vende, com o dinheiro paga o que você deve, a tua dívida, e com o restante vive do resto. Ou seja, ela acordou num dia, numa situação de miséria, mas ela foi dormir naquele dia
aposentada, porque Jesus aposentou ela, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus faz isso, porque quem anda na rota da obediência a Deus, sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, aleluia. Se crê nisso, fica de pé. Se você crê nisso, fica de pé, que a sua alegria vem pela manhã, aleluia.